E aí, prayers? Good evening, guys. How are you? Beleza, prayers? Estamos aí para mais uma live. Dynamic Prayer, live 29, gente. Prestes a completar um mês que eu estou fazendo esse formato de lives. E quão gratificante, quão agradável é fazer isso. Vocês não têm noção. É algo que tem transformado meus dias. Tem me ajudado na busca pelo entendimento da palavra, tem me feito estudar dia a dia um pouco mais sobre todas as coisas que estão na Bíblia, aplicar isso no meu dia a dia, buscar novos entendimentos, escutar o que Deus tem falado comigo, enxergar as coisas que Deus já criou para nós, e isso tem sido grandioso para mim. Ontem tivemos a live, né, sobre o testemunho do que aconteceu no sábado à noite aqui em casa. E aquilo foi marcante, foi especial demais. Todo mundo sente essa energia até nesse momento. E tudo isso por quê? Porque numa situação de tribulação, numa situação onde houve um desentendimento, onde a coisa ruim quis se intrometer na nossa família por meio de uma bobeira, um simples detalhe de um jogo, né, que nós costumamos jogar sempre. Ele tentou usar desse artifício para desestruturar, para testar a nossa resiliência, testar a nossa fé diante do que a gente vem fazendo. Mas ele não conseguiu, porque o Espírito Santo agiu na minha esposa, agiu no nosso filho menor, e minha esposa veio por meio do livrinho que eu mostrei ontem para vocês, que eu terminei de ler hoje, inclusive, e usou a palavra correta, né? Ela foi tão precisa e ela falou sobre uma coisa que eu vou comentar na sequência. E finalizando a leitura desse livro hoje, eu encontrei no meio desse finalzinho, perto da conclusão, a palavra sobre a parábola do semeador. E eu achei, e aquilo tocou meu coração, né? Deus falou para mim, fale sobre isso, pratique sobre isso. Boa noite, Gilmar, bem-vindo novamente. Minha esposa também está aí, beleza, isso aí, gente, vamos chegando. Então eu vou fazer a leitura da parábola do semeador, que está em Mateus 13, capítulo 13. E os versículos que eu vou ler em inglês e depois traduzir vão ser até o 18, então vai ser do 1 ao 18. E aí nós vamos discorrer, né, sobre o que eu entendi. Esse capítulo é um capítulo mais extenso, tem 58 versículos, mas eu vou fazer um resumo, né, baseado no que eu estudei e o que aconteceu, né, qual é o significado dessa parábola, para que a gente tenha uma noção exata do que fazer com as sementes que Deus nos deu e nas sementes que nós temos para plantar por aí. Então, já deu o horário. Eu vou iniciar a leitura em inglês e depois nós vamos para a tradução em português, tá ok, pessoal? Então, deixa eu abrir aqui minha Bíblia em inglês. So, today I'm gonna read the book of Matthew, chapter 13, verses 1 up to 18. So, let's start. The same day went Jesus out of the house and sat by the seaside. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up, and choked them. But others fell into good ground, and brought forth fruit,
some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. Who hath ears to hear, let him hear. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know my mysteries of the kingdom of heaven, but to them it's not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Therefore speak I to them in parables, because they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, Being hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear those things which ye hear, and have not heard them. Hear ye therefore the parable of the sower. Então, pessoal, como eu falei, boa noite, Fábio, bem-vindo, boa noite, pessoal. Então, eu acabei de fazer a leitura de Mateus, capítulo 13, em inglês, e agora eu vou fazer a tradução, vou fazer a leitura da tradução em português. Então, vamos lá. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não há muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes, e outras 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vieram os discípulos, e lhe perguntaram, Por que tu falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, Ouvindo ouvireis, e não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo, que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não ouviram. E ouvir essas coisas que vós ouvis, e não ouviram.
Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Então, pessoal, como eu disse, boa noite, Lucas, tudo bem? Bem-vindo. Então, como eu estava fazendo a leitura aqui, né, são 18 versículos, eu não vou ler todos, são 58 versículos esse capítulo, mas eu fiz uma leitura completa e vou resumir algumas coisas, principalmente em cima da parábola. Né? Jesus costumava usar parábolas para exemplificar as coisas. E por que ele fazia isso? Justamente pela essa falta de compreensão das pessoas em ler a palavra, né, de entender o que era dito. Então, se ele falasse de uma forma, né, que eles não conhecessem, então Jesus usava normalmente coisas relacionadas com o dia a dia dessas pessoas, né, o caso das sementes. Naquela época, majoritariamente, as pessoas trabalhavam na agricultura, né, tinham que trabalhar cultivando para poder se alimentar e fazer, né, todas as transações que eles faziam para trocar insumos e tudo mais. E então Jesus costumava usar essas parábolas. E aqui, né, na parábola do semeador, a gente pode né, imaginar que ele estava falando para uma multidão, como ali está explicado, né, tá falando. Ele inclusive teve que entrar no barco para poder dar espaço para o pessoal na praia, de tanta gente que tinha. E que no caso, as sementes, né, a parábola foi contada porque ele queria dizer que as sementes, né, quem planta somos nós. Né, somos nós que definimos o que a gente faz com as sementes que ele nos deu. E portanto, aquela multidão também, ali naquele meio, teriam pessoas que provavelmente não entenderiam. A maioria delas com certeza não entenderia. Mas Deus estava falando, né, Jesus estava falando dessa parábola para que ele pudesse atingir quem perguntou para ele, exatamente quem perguntou, que foram os discípulos que seguiam ele, porque os discípulos eram terra fértil e eles precisavam entender isso, e foi por isso que Jesus falou para todos, porque é assim que acontece, inclusive para todos nós o sol nasce do mesmo jeito, as coisas da terra estão à disposição da mesma forma. Então Deus fez a terra, fez tudo para nós. Deu para nós de presente a terra. Então, independente de se você crê ou não, né, em Jesus, você tem as mesmas coisas que quem crê. Então, essa parábola ele fez falando especificamente para os seus discípulos, né, porque ele sabia dessa questão. Então, ele queria que eles entendessem que eles tinham sementes férteis, eles eram férteis, eles tinham sementes preciosas com eles, e eles precisavam plantar aquelas sementes em terra fértil. Então ele usou a parábola, né? Então ele dizendo que as sementes que caíram na beira do caminho, o que são essas sementes, né? A gente pode entender assim. Essas sementes são as pessoas que ouvem a mensagem, então ali estava todo mundo junto, todos ouviram a mesma mensagem. Só que essas pessoas, elas não absorvem. Né? O chão delas é duro, o coração delas é fechado. E essas pessoas são as sementes que ficam no chão. Né? Ela ouve a mensagem, mas ela não acontece nada. E enquanto isso acontece, né, vem as aves e comem essa semente. Não dá tempo nem dela germinar. Ela simplesmente é comida pelas aves. E a gente pode ter uma outra interpretação, inclusive, que eu vou falar, que eu vi, né? Foi da onde eu tirei a inspiração, que Deus tocou meu coração hoje para falar sobre essa parábola, que foi a frase que eu vi aqui no livro, que eu terminei de ler, que é falando sobre, né, ensinando no caminho, relacionado às crianças. Mas isso chamou minha atenção de uma forma muito grande, porque entrou nessa parte da parábola, e o tema era, o tema do capítulo era protegendo das influências malignas. E aqui tinha tem uma parte em relevo aqui no texto que diz assim: a falta de compreensão da palavra de Deus deixa as sementes vulneráveis à ação das trevas. Ou seja, o que seria a ave que vem e come a semente que ficou pelo chão? É exatamente isso. São as trevas, é a coisa ruim que vem, a palavra que você ouviu e não usou dela, não fez ela germinar dentro de você, é comida, né? Ela se dissipa e você não aplica nada. Aí vem a segunda parte da parábola, que ele fala sobre as sementes que caíram no solo pedregoso. Então, no meio das pedras sempre tem um pouquinho de terra. Mas é tão pouco que não é suficiente para que a semente, depois de germinar, ela crie raízes. E a gente pode fazer um paralelo com isso, é justamente esse. Quando você não tem raízes com Deus,
você não está firme em Jesus, que se você acredita verdadeiramente nisso, você não tem essa raiz. E essa palavra que você vai ouvir, que vai fazer bem para você, né? Isso vai ser uma mensagem poderosa para você, mas na primeira tribulação que acontecer, que ocorrer, você vai deixar de lado isso. Você vai simplesmente abandonar. E vai ser igual a essas sementes que caíram ali. Elas germinaram rapidamente, mas como elas não criaram raízes, o sol veio e matou elas, murchou elas. Então esse é o problema de quem ouve, mas não cria raízes, não se entrega, não se faz lançar, né, em busca disso. E aí chegamos na outra parte da parábola que fala ali, que é falando especificamente das sementes entre os espinhos. Por que acontece? Isso não é só com espinhos, mas qualquer outra planta, né, que precisa da luz do sol, e se ela ficar sufocada, vamos dizer assim, com outras plantas por cima, e o espinho nesse caso é uma erva danosa, né? E aí a gente pode fazer um paralelo como a pessoa que ouve, né, a pessoa que foi a semente que caiu entre os espinhos é a pessoa que ouve o evangelho, mas não dá importância para isso. Ela se apega às coisas, vamos dizer, do mundo, das coisas terrenas. Ela sabe da existência da palavra, ela ouviu a parábola, ela ouviu os ensinamentos da palavra, mas ela se apega às coisas daqui, ao dinheiro, à riqueza, enfim. Ela não vai frutificar na vida de outras pessoas. Ela simplesmente está concentrada em ter as coisas e não em ser alguém. Então essa pessoa não vai frutificar. E aí não tem jeito. E as sementes no solo fértil, que era o caso dos discípulos que estavam ali, e era para eles que Deus estava falando, para que eles tivessem esse entendimento, porque eles já estavam seguindo Jesus. Eles ouviam o que Jesus estava falando, eles viam o que Jesus estava fazendo, né? E eles realmente conseguiram compreender isso. E aí, apesar deles, né, muitas vezes serem rejeitados, as pessoas que caem em solo fértil, elas ouvem o evangelho, elas entendem o que aquilo quer dizer. Elas vão ser pessoas que vão transbordar na vida de outras pessoas por esse entendimento, certo? Elas vão buscar cada vez mais se aprofundar no entendimento da palavra, de seguir os princípios e os valores de Deus, e consequentemente vão estar transbordando na vida de outras pessoas, né? E aí ali na sequência do capítulo, né, vem os demais versículos que eu não li, que explica exatamente isso, né? Eu vou citar rapidamente. O 19 diz assim, 19 e 20: quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado do seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Ou seja, o perverso são as aves. Caiu a semente ali, não germinou, a ave vem e come. Aí no 20, 21, mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ou seja, fica empolgado, nossa, isso aí realmente vai mudar minha vida. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Ou seja, a pessoa não vive aqueles princípios. A vida dela é transtornada, a vida dela tem problemas que ela não quer se desapegar. Às vezes ela está perturbada com algo e ela simplesmente não consegue viver uma vida com princípios. Ela está entregue aos vícios, ela está entregue à pornografia, ela está entregue ao consumo excessivo de álcool, ele está entregue ao vício do jogo, a não respeitar sua família, enfim, está perdido, né? E isso impede. Isso aí, Gilmar, vamos produzir frutos de louvor, frutos para a honra e glória de Deus. Isso aí, é isso que a gente está aqui para fazer, né? E é por isso que terras férteis, né, existem, e a gente vai fazer as sementes que Deus nos dá chegarem nessas sementes, né? Esse é um dos motivos que eu estou aqui todos os dias falando. Não me importa se eu estou sozinho, não me importa se vão ter 10, eu não estou aqui para fazer, para agradar público, eu não estou para fazer plateia, na verdade. Eu estou aqui para chamar a atenção e trazer a mensagem para quem quer ouvir ela. Porque eu sei que esses que querem ouvir são os solos férteis, né? Tem gente que está acompanhando todas as sequências, algumas há bastante tempo, e isso me deixa muito feliz. Saber que isso está sendo levado adiante. E essa é a ideia. Eu estou fazendo isso por Deus e por Jesus. Não estou fazendo isso para
para trazer multidões. Elas vão vir ao natural, na medida que essa palavra, essas sementinhas que eu estou plantando, né, estão caindo. Nem todas vão vingar, mas eu sei que algumas vão. E isso já é o motivo suficiente para eu estar aqui todas as noites. E aí a gente continua ali, né? Tem a sequência ali, falando que quando você não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo. Ou seja, aquela empolgação vai acabar. Pois quando vem uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, porque vão querer te bater, muita gente vai começar a te questionar o que aconteceu, por que você está fazendo isso. O que importa é que você sabe quem você é e por que você está fazendo. E por quem você está fazendo. Isso não vai desviar. Foi o que aconteceu no sábado aqui em casa. Nós não nos desviamos. Fomos tentados a nos desviar, mas não fizemos. O Espírito Santo agiu em nós e nós conseguimos com diligência expulsar as trevas aqui de casa rapidamente e trazer a luz. E isso é demonstração pura e simples do Espírito Santo agindo, de Deus agindo em nossas vidas, porque nós estamos plantando sementes boas. E as primeiras sementes boas que nós estamos plantando são aqui em casa, com nossos filhos, na nossa igreja, dentro de casa. E a partir daí a gente vai levar para fora. E aqui temos a continuação, né? Vou ler mais 2 capítulos aqui, 2 versículos. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e também dá fruto, e também produz 100 vezes, e também produz outro 60 vezes, ou outro 30 vezes. Ou seja, em alguma escala, a semente que está frutificando, a semente boa, que foi plantada em terra boa, ela vai frutificar. A gente não sabe em quantidades, mas ela vai frutificar. E é isso que importa, né? Então, na sequência aqui, Jesus vai usando uma série de outras parábolas, né, para que os discípulos entendessem o que ele estava fazendo. Pois ali Jesus estava querendo falar com os discípulos. Ele sabia que aquele povo que estava lá assistindo ele, ouviu a mesma mensagem que ele falou com os discípulos, sequer teve a intenção de perguntar o porquê daquilo. Ou de sentir. Eles estavam tão sujos, os corações estavam tão impuros, que eles simplesmente não conseguiram ouvir e nem ver, né? Porque Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava operando coisas incríveis, e mesmo aquele que viu e não tinha o coração puro, duvidou, né? E os próprios discípulos tiveram dificuldade, apesar deles terem o coração, e essa era a diferença. Jesus sabia que eles tinham o coração pronto para ser terra fértil, e era por isso que ele investia e investiu para que todos eles, dentro do seu tempo, frutificassem, porque tudo tem um tempo, como diz, né? Tudo tem um tempo para acontecer, como dizem em Eclesiastes. Salomão já falava, e tem várias passagens falando que tudo é tempo. O tempo, às vezes, a gente tem mania de querer no nosso tempo, mas o tempo são sempre o tempo de Deus. Deus já sabe de tudo e ele preparou tudo para que aconteça no tempo certo. Então a ideia disso era falar sobre isso, pessoal, que a gente tem que plantar nossas sementes, a gente tem que usar, né, os nossos talentos, como eu já falei outras vezes, para levar esse ensinamento, para mostrar a palavra, sem se preocupar do que vão achar, das críticas que vão vir, porque se você está conectado com Deus, se você tem crença, se você acredita mesmo em Jesus, que ele veio aqui para te salvar, e você entregou a sua vida para isso, você vai fazer independente do que vão te falar, de crítica, de qualquer coisa que seja. Porque aquele que te critica, talvez não tenha entendimento agora, mas a tua perseverança, a tua busca por Jesus e por Deus, fazer isso todos os dias, e isso vai mostrar para a pessoa que tem algo acontecendo, porque a tua vida vai começar a se tornar mais próspera. Eu falo com propriedade, a minha vida está cada dia mais próspera. Eu sinto isso. Ah, mas eu não estou preocupado com o que eu tenho de material ainda. Eu sei que isso vai vir. Deus tem me dado visões, tem me dado muita meta. Eu estou vendo muitas coisas acontecendo. Mas tem o tempo. E o nosso tempo agora é de aprender. É de transbordar o que a gente tem aprendido. De ensinar os nossos filhos no caminho. Então eu recomendo muito, pessoal. Vocês que têm filhos, que são pais, que são cristãos, compre esse livro. Recomendo fortemente, pois é um livro incrivelmente bom. É maravilhoso o que tem aqui dentro. O conteúdo é maravilhoso. Baseado todo na Bíblia. Tem ensinamentos para os pais,
para como conduzir a formação cristã dos seus filhos, de como ensinar eles a orar, a perdoar, a viver isso, eles verem. E é como eu falo, o testemunho que eu dei ontem era para mostrar para vocês o que eles viram e o que eu vi, porque eu nunca tinha praticado dessa maneira a palavra de Deus, buscado esse entendimento antes, até alguns meses atrás. E isso tem transformado minha vida de tal ponto, como eu falei, não tem mais volta, gente. Eu não volto atrás, não importa o que falem, não importa o que achem. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar só a Deus, para fazer o que Ele me chamou para fazer. E eu vou fazer. E eu estou fazendo, e meus filhos viram aquele dia. O arrependimento, o perdão foi verdadeiro, eles sentiram aquilo. E em vez de eles lembrarem do momento que foi a ira, o problema que ocorreu, que a coisa ruim quis trazer, eles vão lembrar sempre do que aconteceu depois. Da sensação que houve, da luz que nós sentimos entrar dentro dessa casa de novo. De expulsar toda aquela luz escura, aquela escuridão lançado fora. A serpente ficou lá no portão para fora. Ela não passou para cá, para dentro, como ela estava querendo. E é isso, pessoal, que é plantar sementes. A gente tem um monte de sementes nas nossas mãos. Nós vamos falar. Nós estamos fazendo igual Jesus. Jesus estava semeando as sementes dele quando contou a parábola. E muitos daqueles não vingaram. Sequer entenderam. Porque ele já sabia que ia ser assim. E não vai ser diferente com você. Você que está fazendo isso, você que está buscando esse entendimento, que está levando essa palavra para alguém que precisa, tenha essa ciência. Que talvez na hora que você fale aquilo não faça sentido. Mas Deus vai agir na vida dessas pessoas. E a tua perseverança, o teu exemplo, a tua prosperidade, seguindo os princípios de Deus, vai começar a trazer os frutos. Vai começar a trazer sementes para as terras férteis. E essas muitas sementes vão frutificar também. Mas não esqueça, comece a semeadura na sua casa. Se você não fizer isso, se você não estabelecer a sua igreja, se não você estabelecer seus princípios, e principalmente mostrar, porque não adianta. Eu conheço uma série de gente de meia pataca que se diz religioso. Quem é religioso vai só no domingo na igreja e acha que isso é o suficiente. Não dedica nem um minuto do seu dia para agradecer. Simplesmente se apega a querer pagar suas contas, a conseguir comprar as coisas aqui na terra. Você vai na igreja no domingo como se fosse um bom cristão, ele sai de lá já xingando, brigando, chega em casa, maltrata os seus filhos, espanca suas mulheres. E aí? Que cristão é esse? Ele é cristão perante a sociedade só para dizer que ele vai na igreja todo domingo? A gente tem que praticar Deus, praticar a palavra, praticar os ensinamentos, os princípios todos os dias. Não tem essa parada de ser só no domingo. Domingo é o dia de congregar, ou qualquer dia que você vá na igreja é o dia de congregar, de você estar com seus irmãos e todo mundo que caminha no mesmo sentido. Essa é a importância da igreja. Nos fortalecer na nossa fé, de você escutar testemunhos que talvez transformem a sua vida. E isso é muito importante. Mas a primeira igreja está dentro da tua casa. Está dentro do que você faz no seu dia a dia para teus filhos, para tua esposa. Certo? Não esqueça, você tenta às vezes resgatar um amigo, tenta restaurar uma amizade e você está destruindo o seu casamento. Você não dá atenção para sua esposa, para o seu marido, você não dá atenção para os seus filhos. Você se deixa levar pelas coisas mundanas. E aí, é isso que você quer ensinar? É essa semente que você quer plantar? Porque essa semente não é de Deus. A semente de Deus é boa. É boa para frutificar. Porque a árvore que não frutifica, ela deve ser cortada e vai virar lenha. Que é a única coisa que ela serve. E isso é a pessoa que cresce em árvore e não quer frutificar. Que não aceita que ela é uma árvore que tem que dar frutos. Então, pessoal, não viremos lenha. Dediquemos o tempo nosso de entendimento, de principalmente prática. De tudo que a gente vê na palavra, a gente praticar. Pôr no nosso dia a dia. Porque é assim, principalmente assim que nossos filhos e todos aqueles que hoje talvez duvidem, ou daquele que precisa enxergue em você a faísca que falta na vida dele para encontrar a Deus e o caminho de Jesus. Certo? Então, pessoal, eu quero desejar para vocês uma excepcional noite. Como eu falei, a inspiração, né, foi esse livro aqui. Esse livro
foi o que salvou a nossa noite aquele dia, porque a minha esposa, imbuída do Espírito Santo, ela leu o capítulo 6 desse livro. E esse livro, eu aqui, quieto, sentadinho aqui, tentando achar uma resposta. E ela veio com a resposta. Deus agiu nela para trazer a resposta que eu estava procurando na Bíblia, que eu estava com a Bíblia aberta, meditando, orando, e nervoso que eu estava na hora. E ela leu para mim o capítulo 6, que era exemplo de caráter. E ela leu uma boa parte disso, falando que não adianta nada a gente pregar que a gente é uma coisa que a gente não é. Não adianta nada nós falarmos que vamos à igreja se a gente não vive a palavra de Deus, a gente não estabelece a igreja aqui dentro. Nossos filhos estão vendo isso. Todos os dias eles estão vendo. Se você veste uma máscara para ir na igreja, para dizer que é crente, para ir na célula, isso não vai servir, porque teus filhos estão vendo e eles estão aprendendo que você está mentindo. Porque eles veem tuas atitudes. Você briga com os outros, você xinga os outros, você assiste programas que não deveria, você, enfim, comete a sorte de pecados e se diz cristão. Se diz um cara temente a Deus, mas não pratica isso no dia a dia. Então não se esqueçam disso, pessoal. Praticar Deus, a palavra, meditar, ensinar, se arrepender, são todos os dias, não é um dia só. Então, que fique essa mensagem. Agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Que essa mensagem chegue às pessoas que precisam. Que frutifiquem, que a gente ache os solos férteis. E que vocês que estão acompanhando, continuem seguindo. Porque vai vir mais coisa poderosa. Está vindo cada dia mais entendimento. Eu estou me aprofundando. E sou muito grato a Deus por isso. Porque, como eu falei, as respostas para todas as dúvidas que eu tinha na minha vida, sobre o meu propósito, para que eu fui chamado nessa vida, se responderam há quase 3 meses. E eu não quero abrir mão disso nunca mais eu vou abrir. Deus está comigo e eu estou com Deus. Eu sou um com Deus e um com Jesus e a gente vai até o fim disso. Tá ok, pessoal? Tenha uma excepcional noite. See you guys tomorrow. Take care. Bye bye. Dynamic Prayer. Fui.